Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Faz um tempo. Mas hoje, a pedidos aí, eu resolvi gravar um vídeo de processo seletivo, falando do processo seletivo de Jacareí, né? Então a gente vai trazer a parte da legislação, né? E algumas questões pedagógicas. É bem curtinho, né? Então a gente vai abordar ele aqui com vocês, tá? Esse essa apresentação que nós vamos fazer aqui com vocês, sempre a gente está destacando aí vários pontos, né? No nosso canal, deixa eu arrumar aqui, isso aí para ficar bonitinho, né? Que agora tô com equipamento novo aqui, tem que me acertar ainda aqui, que eu tô meio ainda decifrando, né? Bom, vamos lá. Então a gente vai falar um pouco dessa prova da Publiconsult, uma prova que aconteceu na cidade de Jacareí, como eu falei para vocês, é uma prova de processo seletivo, né? Aqui no canal a gente sempre fala de provas de concurso. Mas vamos lá, ajuda, né? Sempre ajuda, e eu falo que às vezes o processo seletivo é uma porta, né? Eu quando comecei nos processos seletivos. Então vamos lá, questão número 11. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão, dentre outras, a incumbência de notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima do percentual permitido em lei. Está na LDB, artigo 12, inciso 8. Olha que questão tranquila, né? Mas essa é uma questão tranquila, mas ela foi mudada, essa questão aqui, não faz muito tempo, né? E aí a banca traz letra A 10%, letra B 25%, letra C 30% e letra D 50%. Então, qual que você marcaria, né? Se a pessoa estudar por um material desatualizado, ela vai marcar 50%. Mas, na verdade, a letra correta é 30%, né? 30% do percentual permitido em lei. Qual é o percentual permitido em lei, né? O aluno tem que ter, no mínimo, 75% de frequência, né? Ele não pode estar abaixo dos 75%. E se ele apresentar uma quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei, já tem que notificar aí, né, o conselho. Claro, a escola deve antes tentar todos os meios possíveis para evitar, né, que o aluno tenha esse percentual de faltas. 12, uma questão sobre a BNCC. Ó. Analise as seguintes disposições sobre a Base Nacional Comum Curricular. Então, aqui aquele clássico da Publiconsult, né? 1 e 2, 1 e 2 apenas, 2 e 3, né? A Publiconsult tem essa característica. Ela coloca aqui, ó, a BNCC é um documento de caráter normativo e saiu aqui, ó, grifado, né? Sublinhado, né? Que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. A BNCC aplica-se exclusivamente à educação escolar e está orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos, né? Eu falo EP, que visa a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 3. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. De acordo com a referida fonte, estão corretos os itens, apenas o A, 1, apenas, né? 1 e 2, 2 e 3 e 1, 2 e 3. Se você assistiu, se assiste, acompanha minhas aulas aqui no canal, você vai perceber uma coisa que eu sempre falo, que é o DNA da educação. E de BNCC, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que ela realmente ela é um documento de caráter normativo. Então a número 1 está exatamente correta, né? Porque fala normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos, né? Olha a palavra todos que eu falo que está no DNA, né? A educação sempre palavras abrangentes, todos, formação plena, integrar, né?
Então isso combina aí com a BNCC. A BNCC aplica-se exclusivamente à educação escolar. A palavra exclusivamente aqui pode assustar muita gente, mas realmente ela é da educação, né? Está orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos, ó, que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Todas palavras do DNA da educação: formação humana integral, sociedade justa, democrática, inclusiva. Isso faz parte do arcabouço legal da educação brasileira, também dos nossos autores pedagógicos, né? Essas palavras, formação humana, integral, sociedade justa, democrática. E ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, né? Que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Olha que belo resumo aí para você sobre BNCC. Por quê? 1, 2 e 3 estão corretíssimos, né? Então é letra D. Ó, isso aqui vale a pena anotar naquele caderninho, né? Que eu falar, tenha sempre um caderninho, né? O meu é bem pequenininho, mas um caderninho ali para você anotar informações importantes que você deve levar para a prova. Olha aqui, essa questão traz aqui tudo importante da BNCC. Aqui uma questão do novo Fundeb, né? Lei 14.113, artigo 27 de 2020, essa lei, né? Que é o novo Fundeb, que foi incorporado na Constituição, do artigo 212A. Então vamos lá, ó, percentual mínimo de 15% dos recursos do Fundeb referentes à complementação do VAT, né? Será aplicado em cada rede de ensino, né? Beneficiada. Então, valor aluno, né? Despesas de capital, letra A. B, aquisição de uniformes e material escolar. C, capacitação de professores. E D, pagamento de precatórios da educação. Bom, vamos lá. Tem que saber aqui a lei, né? O que se destina esses 15% de recursos do Fundeb. Aí já vai uma dica. O uniforme, gente, não entra nos gastos da educação, tá? Uniforme não entra nos gastos da educação. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente, porque o uniforme ele não é considerado um gasto com educação. Ah, professor, mas o uniforme escolar é usado pelos alunos? Sim, mas ele não é considerado, né? Aí, quando você olha a lei lá no seu artigo 27, ela vai falar o quê? De capacitação de professores? Não. De pagamento de precatórios da educação? Não. Ela vai falar de despesas de capital, tá? Despesas de capital, né, são diferentes de despesas de custeio, é para compra de material, né? Coisas palpáveis, né? Que a despesa de capital, você pode falar uma impressora, um computador, né? Carteiras, enfim, escolares, tudo isso entra nas chamadas despesas de capital, ok? Não de custeio, né? Que é diferente. 14, vamos lá, analise as seguintes disposições acerca dos direitos da educação de que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente. É direito dos alunos participar das propostas educacionais? Lembra do que eu falei, né? Uma das coisas importantes do DNA da educação é a gestão democrática, né? A participação de todos, o envolvimento de todos, etc. É assegurado o direito de organização e participação em entidades estudantis? Parece sim, né? E a lei federal é 8.069, que é o artigo 53, 53A. É dever da instituição de ensino assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso das drogas, ao uso ou dependência de drogas ilícitas, né? Então vamos ver a resposta aí. O que será, né? Vamos lá, analisando aqui friamente, né? Vamos ver. A 1 e 2, a letra A, 1 e 3, 2 e 3 e 1, 2 e 3. Quando a gente olha a número 1, a gente tende a achar que é, por quê?
Ah, e direito dos alunos participar da definição das propostas educacionais. Legal, né? A gente pensa, pô, deve ser isso, porque é democracia e tal. Mas no caso do artigo 53 e 53A, aqui é dos pais, né? E não dos alunos, tá? Então, dos pais responsáveis participar das propostas educacionais. Aí sim. Portanto, a número 1, ela tem um pequeno erro aqui, né? Baseado no artigo que foi solicitado, que é dos alunos. Portanto, não é a, não é a B e não é a D, porque todas contêm número 1, né? Então a gente só fica com a letra C e aí realmente é a número 2 e 3 que estão corretas. O direito de participação em organização e entidades estudantis, ok, isso aí sim, né? E dever de conscientização do ensino de assegurar medidas de conscientização, prevenção ao uso e enfrentamento de drogas ilícitas, portanto, o gabarito letra C. Mas essa aqui podia te enganar, né? Mas você vai lá, não é alunos aqui, pode consultar o 53 e 53A lá para você checar. Bom, então agora vamos para a número 15. A número 15 fala de Jacareí, né? Da rede municipal de ensino, privilegie sua proposta pedagógica, um currículo que pressupõe práticas educativas pautadas nos princípios da educação integral, que está alicerçada na integração entre escolas e territórios, na qual as unidades escolares tornam-se coautoras das políticas educacionais, trabalhando com foco na equidade, sustentabilidade, inclusão e contemporaneidade. Nesse sentido, analise as seguintes disposições, né? E aí vamos olhar, porque eles estão baseados aqui, né, no currículo da rede de Jacareí, página 33 e 34, né? Também trouxe aqui as alternativas clássicas da banca. E aí fala assim: a educação integral é vista como uma outra forma de pensar as relações sociais por meio de processos educativos verticalizados, baseados na hierarquia funcional pedagógica, no qual os diferentes saberes da comunidade são valorizados. Bom, gente, ó, eu, né, sem estudar o currículo de Jacareí, não estudei o currículo de Jacareí, né? Já fiz acho que até um vídeo para isso, mas faz muito tempo. Mas eu responderia essa questão só com base no DNA da educação. Por quê? Veja, DNA da educação está em todas as cidades, né? Gestão democrática, participação de todos, enfim, é o DNA da educação. Se você não viu esse vídeo, assista. DNA da educação. E olha aqui que fala processos educativos verticalizados, ou seja, verticalizado, né? Imagine que é de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Mas sempre de cima para baixo, né? Numa relação vertical, numa relação de poder, de hierarquia, que não combina com o DNA da educação, que é o que? Horizontalizado. Então a número 1, eu já. Tá errado essa número 1. Se a número 1 está errada, ó, já achei a resposta. Ó. Elimino o A, elimino o B, elimino o D. Eu já sei que a 2 e 3 são as corretas. Ó, diversidade cultural, social, econômica e territorial do município de Jacareí, o que caracteriza a identidade dos alunos. Ó, que bacana, falou aqui da diversidade, da cultura, da economia, né, da característica da identidade dos alunos, princípio da equidade, né, também está no DNA da educação. Pressupõe, além de conhecer essa identidade, superar as desigualdades educacionais nos grupos marcados por condições historicamente conhecidas, desigualdade de raça, gênero e socioeconômica. Conceito de qualidade é um conceito dinâmico que se renova constantemente. A busca por qualidade na educação deve ser contextualizada e contínua. Os critérios de prioridade são específicos de cada unidade escolar, mas devem seguir as 7 dimensões propostas nos indicadores de qualidade em parceria com várias organizações governamentais e não governamentais. Portanto, correto, letra C. Viu, gente? Às vezes, claro que é importante você estudar o currículo, claro que é importante você saber, mas só com a informação do DNA dava para responder essa. Ó, outra do currículo, agora da página 44 e 45, né?
a número 16, e aí diz o seguinte: a rede municipal de Jacareí acredita que a prática pedagógica do professor alfabetizador deverá ser pautada em alguns princípios, dentre os quais, então, ó lá, continuam as alternativas clássicas aqui, né? A valorização da atividade do aprendiz em sua relação com o objeto de conhecimento, aquisição da escrita e seu universo sociocultural, contexto de seus conhecimentos prévios sobre a escrita, experiência e prática. Olha só, valorização do que a pessoa sabe, né? Do que o estudante sabe, a relação do objeto do conhecimento, o universo, o contexto, né? Dos conhecimentos prévios do aluno, que são importantes. Pô, isso aqui tá muito bacana, tá tudo de acordo com o DNA da educação. Consideração de hipóteses e erros do sujeito como momentos construtivos do conhecimento, ou seja, o erro, né, também faz parte da construção do conhecimento, a hipótese, né, a tentativa, bacana, ênfase na avaliação processual e na organização flexível, a avaliação vista aqui como um processo, né, a organização flexível, dinâmica de grupo de alunos para avanço do seu nível de aprendizagem. Olha, tudo perfeito aqui, portanto, letra D de dado, né? Letra D de dado 1, 2 e 3. Vamos ver a 17, ó. Analise as seguintes assertivas do sentido da leitura na escola. Com quem eles estão pensando aqui? Délia Lerner, ler e escrever na escola. Tem no meu canal também um vídeo sobre a Délia Lerner, né? Então, vamos ver aí o que diz aqui. A leitura é um objeto de aprendizagem. Para que também se transforme num objeto de ensino, é necessário que tenha sentido do ponto de vista do professor. A leitura deve cumprir uma função para a realização de um propósito que o aluno conhece e valoriza. Cada situação de leitura responde a um duplo propósito, um propósito didático e um propósito comunicativo. Vamos ver a número 1, né? A leitura é um objeto de aprendizagem. Para que se transforme num objeto de ensino, é necessário que tenha sentido do ponto de vista do professor. O que está no centro da educação, né? Qual é o objetivo da educação? O centro da educação é o aluno, né? E tem que fazer sentido do ponto de vista do professor ou do aluno, né? A Délia Lerner vai falar isso, muito, enfatizar bastante isso. A gente está preocupado com o aluno. O professor pode ter um ponto de vista que não tenha nada a ver com o que as crianças vivem, o que elas têm, né? Então, a gente tem que se preocupar com o ponto de vista do aluno. E aí, a número 2 fala isso, ó. A leitura deve cumprir uma função para a realização de um propósito que o aluno conhece e valoriza. Essa, de certa forma, nega a número 1. E se essa 2 está certa, a 2 e a 3 estão certas, de acordo com o pensamento de Délia Lerner, né? Então, a valorização do contexto, da importância da leitura, da escrita, mas que isso tem que ter um sentido para essa criança, né? Um contexto, enfim, tudo isso é importante. Portanto, letra B de bola. A número 18 são objetos do conhecimento pertinentes à prática de linguagem escrita dos alunos de primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Aqui pegou a BNCC, página 98, né? Estabelecimento de relações anafóricas na referenciação e construção da coesão. 2. Leitura colaborativa e autônoma. 3. Correspondência fonema-grafema, né? Então, essa número 18 aí, uma questãozinha mais complicada, né? Então, quando ele fala assim da página 98, de acordo com a fonte, então estão corretos os ínteres, né? Ele está falando aqui de alunos do primeiro e segundo ano, né? Então, quando a gente está falando de primeiro e segundo ano, a gente está falando de relações na referência e construção da coesão, na correspondência fonema-grafema, ou nós estamos falando de leitura colaborativa e autônoma? No primeiro e segundo ano, gente, a gente ainda não vai dar ênfase aqui nisso aqui, né? Leitura colaborativa e autônoma, de acordo com a fonte referida.
tá? Na página 98. Ah, professor, mas eu trabalho no primeiro e segundo ano, eu já enfatizo isso. Mas olha só, né? Quando está falando aqui pertinentes à prática de linguagem escrita, isso que a gente tem que ter muito claro, ó, de acordo com a fonte referida. Porque às vezes aparece, poxa, mas eu gosto de trabalhar com leitura colaborativa, com meus alunos na escrita, né? Aqui está falando de escrita, eu gosto de trabalhar, mas veja, não está de acordo com a fonte que a banca deu. Portanto, a número 2 não é, e aí a gente elimina a C e a D, e ficamos aí com a letra B, 1 e 3, né? Então, é estabelecimento de relações anafóricas na referenciação e construção da coesão e correspondência fonema-grafema no primeiro e segundo ano, tá bom? Então, muita gente, mas aí vai lá, ó, tem aqui, vai lá na página 98 e dá uma olhada, certo? É aqui que às vezes, né, a prática atrapalha na hora da prova. Mas eu gosto de fazer isso e tal, né? Mas estamos falando de um documento. Olha só, analise a tabela abaixo, assinale a alternativa que associa corretamente os objetos de conhecimento às práticas de linguagem de língua portuguesa do primeiro ao quinto ano. Agora, primeiro ao quinto ano é BNCC, página 94, né? Então, ele está falando aqui produção de texto, oralidade, leitura escrita. Aí está falando intercâmbio conversacional em sala de aula, reconstrução das condições de produção e recepção de texto e utilização da tecnologia digital. Então, qual é a relação, né? Aqui, 1A, 2C, 3B, 1B, 2A, 3C, 1C, 2B, 3A, 1C, né? 2A e 3B. Então, o que está na BNCC quando fala dessa questão dos objetos de conhecimento da linguagem do primeiro ao quinto ano? O que seria produção de textos, né? Qual é a relação que está lá no documento disso? Seria, aqui no caso, 1C, utilização de tecnologia digital. E o 2? O 2 seria o quê? Oralidade. Intercâmbio conversacional em sala de aula. Olha aqui, ó. Conversa, né? Tem a ver com a oralidade 2A. E a 3B? E a 3, obviamente, a B, né? Leitura e escuta, reconstrução das condições de produção e recepção de texto. Ó. Produção ligado à leitura e escuta ligado à recepção de textos. Portanto, o gabarito letra D de dado, né? Letra D de dado. Vamos lá. BNCC, caiu bastante, ó, né? Utilizar os conhecimentos sobre as regularidades e irregularidades ortográficas do português no Brasil na escrita de textos e conhecer as diferentes funções e perceber os efeitos de sentidos, né, provocados nos textos pelo uso de sinais de pontuação são habilidades que se esperam dos alunos do ensino fundamental, relativo a qual dos conhecimentos linguísticos, a qual campo, né? O que é isso, ó? Utilizar os conhecimentos sobre as regularidades e irregularidades, né? Conhecer as diferentes funções e perceber os efeitos do uso de sinais de pontuação. Isso é variação linguística, isso é fonoortografia, isso são elementos notacionais da escrita ou é a sintaxe? E aí, hein? Quero ver se você... É variação linguística, gente, esse negócio, diferentes funções, sentidos provocados por texto? Teve muita gente que apostou em variação linguística, mas não é. Fonoortografia? Não, né? Também não é. Irregularidades ortográficas é a sintaxe? Também não. Aqui nós estamos falando de elementos notacionais da escrita, gabarito letra C, de casa, né? E aí, professor, fiquei em dúvida. Dá uma olhadinha lá na BNCC, na página 82, 83, né? Porque inclusive tem lá, está entre aspas esse texto aqui. O conhecimento matemático, vamos pegar BNCC de novo, hein? Caiu bastante, né?
O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. Nesse sentido, analise as seguintes disposições. E aí, novamente, aqui as respostas, né? 1 apenas, 2 e 3, 1, 2 e 3 e nenhum. Eu gosto sempre de olhar para você ter uma base, né? Porque você pode cair aí no nenhum aqui, ó. Então vamos olhar. O objeto da matemática na educação básica, né? O objeto da matemática na educação básica se restringe à quantificação de fenômenos determinísticos, contagem, medição de objeto e as técnicas de cálculo com números e com as grandezas. Olha só, aqui a técnica do DNA funciona. E aí eu falo para vocês, DNA da educação. Toda vez que você vê alguma afirmação, né, tipo que restringe, que limita, que exclui, que segrega, essas palavras não combinam com o DNA da educação. Professor, dá sempre para usar isso? Obviamente que não, mas na maior parte das questões sim. E aqui, olha só, o objeto da matemática se restringe, limitou, né? Número 1 não combinou com o DNA. Então eu já elimino a A, já elimino a C, né? E aí fico em dúvida entre a B e a D. Apesar da matemática ser por excelência uma ciência hipotético-dedutiva, porque suas demonstrações se apoiam sobre o sistema de axiomas e postulados, é de fundamental importância também considerar o papel heurístico das experimentações na aprendizagem da matemática. Parece estar ok, né? Parece estar ok, mas vamos checar a número 3. O processo matemático de resolução de problemas, de investigação, desenvolvimento de projetos e da modelagem pode ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são ao mesmo tempo objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o ensino fundamental. E aí? Hein? Parece também estar ok, né? Se está ok A2 e A3, então é letra B de bola, tá? Veja que a número 1 a gente já eliminou na palavra restringe, né? E aqui a matemática e tudo isso aqui está de acordo com a página 265 e 266, portanto, letra B de bola na 21. E na 22, também BNCC. São objetos de conhecimento pertinentes à unidade temática probabilidade estatística no ensino da matemática do quinto ano do ensino fundamental. Leitura, coleta, classificação, interpretação, representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas agrupadas, gráficos pitóricos e gráficos de linhas. Bom, isso tem a ver com estatística, né? Gráfico de linhas, colunas agrupadas, gráfico de linhas, colunas agrupadas, repetir, né? Leitura, coleta, classificação, bacana. Coordenadas cartesianas, primeiro quadrante e representação de deslocamento no plano cartesiano. Será que isso é probabilidade estatística? Espaço amostral, chances de eventos aleatórios. Opa, aqui falou de probabilidade. Eu tenho certeza absoluta que a 1 e a 3 estão corretas, né? Porque falaram de estatística, número 1, e a número 3 falou de probabilidade. Muito claro aqui, espaço amostral, chance de eventos aleatórios, né? Falou aí de probabilidade. Lembra daqueles problemas? Vou jogar o dado, qual a probabilidade de cair, né? Leitura, coleta, classificação tem tudo a ver com estatística. E essas coordenadas cartesianas tem a ver com probabilidade ou com estatística? Não, né? A número 2 não tem nada a ver com probabilidade estatística, portanto, o gabarito letra B de bola, né? B de bola de novo. E a 23, de novo BNCC, né? São objetos de conhecimento relativos à unidade temática, números, referente à matemática no primeiro ano do ensino fundamental. Então, ó, bota na cabeça, a pessoa tem dificuldade com isso e tal.
Pensa, primeiro ano, né? Estou pensando no primeiro ano agora. Contagem ascendente e descendente. Isso combina com o primeiro ano? Acredito que sim, né? Composição e decomposição de números naturais. Agora, será? Significado de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte. No primeiro ano, a gente vai trabalhar esses conceitos aqui? E agora complicou, hein? E aí? O que você responderia? Então vamos lá. A 1 e 2, a B 1 e 3, a C 2 e 3 e a D 1, 2 e 3. Portanto, aqui, de acordo com a fonte referida, né, BNCC, página 278, nós estamos falando de contagem ascendente e descendente, ok, perfeito, e composição e decomposição de números naturais também. Terça, metade, quarta parte, quinta parte e décima parte, nesse caso, não, né? Então, a alternativa correta aqui na 23 é 1 e 2 apenas. Vamos para o número 24, da Katia Smolli, ler, escrever, resolver problemas, né? Possuo 120, distribuídos da seguinte forma: uma nota de 50, duas notas de 20, duas notas de 10 e quatro notas de 5. Quantas notas utilizarei para pagar uma despesa de R$ 90? O enunciado exemplifica qual tipo de problema a ser trabalhado em sala de aula. Problemas de lógica, problemas de excesso de dados, problemas sem solução ou problemas com mais de uma solução. Então vamos pensar aqui, gente. Eu tenho R$ 120. Eu posso dar R$ 50, duas notas de 20, fiz 90. Né? Mas eu também posso dar R$ 50, duas notas de 10, já tenho 70. E como eu tenho quatro notas de 5, eu posso dar também as quatro notas de 5. Então, posso dar 50, mais duas de 10, mais quatro de 5, também vou ter 90. Opa! Então, tem mais de uma solução, né? Então, não é problema sem solução. O problema não é de lógica também, né? E não é um problema com excesso de dados. É um problema com mais de uma solução, né? Mostrei aqui para você duas soluções. Eu nem pensei em mais, né? Eu não exercitei minha função de pensar mais soluções aí. Né? Mas eu acho que dá para fazer mais uma composição aqui. Né? Eu posso pegar uma de 50, posso pegar uma de 20, né? Uma de 20, uma de 10 e duas de 5. Ó. Já tem mais uma solução, 3, né? Então, problemas com mais de uma solução. E acho que tem mais, né? 24, letra D. E a 25. Analise as seguintes disposições sobre as diferenciações qualitativas ou quantitativas no processo de alfabetização. Um texto com base na Emília Ferreiro, 6466, né, do texto da Emília Ferreiro. Então, assim, ó, a diferenciação quantitativa interrelacional sistemática estabelece-se pela quantidade de letras que um texto deve ter com respeito a um ponto referencial externo não estável. A diferenciação quantitativa intrarrelacional, né? Aqui nós falamos de interrelacional, aqui de intra, né? Inter é externo, né? Inter com mais pessoas, né? Aqui intra vem para dentro, né? Estabelece-se pela quantidade de letras que um texto deve ter em relação ao marco referencial externo considerado fixo. A diferenciação quantitativa interrelacional não sistemática é expressa com a quantidade mínima de letras que uma sequência pode ter a fim de determinar uma leitura. Bom, tema complicado aqui, daria para a gente fazer um vídeo só sobre isso, né? E aí a base é da Emília Ferreiro. Tá correto isso aqui, né? Que está escrito aqui, quantidade de letras que um texto deve ter com respeito a um ponto referencial não estável, diferença quantitativa intrarrelacional pela quantidade de letras que um texto deve ter em relação ao marco externo, aqui falou externo, falou intra, depois falou externo, né, considerado como fixo,
E interrelacional é expressa com uma quantidade mínima de letras que uma sequência deve ter a fim de possibilitar uma leitura. Tem que ter quantidade mínima de letras, né? Então, no fundo, três estão errados e aqui é nenhum, né? Portanto, nenhum desses aqui está correto, né? Falou de quantidade de letras com relação ao ponto externo. Aqui também falou de quantidade de letras, a um marco referencial externo. Aqui falou quantidade mínima de letras, de uma sequência deve ter. Todos incorretos. Portanto, gabarito letra D de dado. E como eu falei, dava para explorar bastante coisa aqui da Emília Ferreira. Olha, essa foi a prova da Public Consult, uma prova de ensino fundamental, 25 questões, né? Então uma prova até curtinha, né? Teve língua portuguesa, interpretação de texto, aqui algumas questões de matemática, também não tão complicadas assim, né? Então só para mostrar para vocês como que foi essa prova de Jacareí, tá ok? Então é isso aí, gente. Falamos aí rapidamente dessa prova, né? Uma prova que não foi tão difícil, teve umas outras questões assim mais complicadinhas, né? Mas dava para fazer ali, né? Considerando que você poderia errar uma ou outra mais específica, essa da Emília Ferreira, talvez te desse alguma dificuldade aí, mas eu sempre falo que é importante para a gente aprender e entender como as bancas vão perguntando, tá bom? Grande abraço e até a próxima.